Vamos falar sobre Gabigol? Calma, não sai do vídeo, fica tranquilo. Eu sei que tem muita gente que repele de maneira extrema qualquer possibilidade de vinda do atleta Gabriel Barbosa para o Sport Clube Bahia. Eu não vou trazer uma informação aqui sobre essa situação, apesar de que eu acabei consultando uma fonte, mas essa informação é só para poder negar que tenha qualquer tipo de contato no momento, tá? Então não é nada de absurdo, exclusivo, extraordinário. Mas eu estou aqui para poder trazer a minha percepção, levando em consideração as movimentações de mercado do Bahia desde que foi adquirido pelo City Football Group, a forma como o Bahia aproveita as oportunidades de mercado, as relações que acabam acontecendo nesse meio do futebol e também a novela que já ocorre com o Gabigol envolvendo times como Palmeiras, Cruzeiro, dentre outros, tá? Então, sem muita demora, vamos que vamos para mais um vídeo informativo, mas também opinativo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia aqui no canal, e claro, compartilha com geral, para dar aquela moral extremamente importante pra gente. Tá na sua tela um destaque que eu acho que é fundamental para a gente poder trazer aqui, antes de poder argumentar sobre essa situação. O GE trouxe aí no Seleção Sport TV uma entrevista com o empresário de Gabigol, o Júnior Pedroso, e nessa entrevista ele revelou a situação da negociação com o Flamengo, dizendo que resolvemos daqui para frente começar a trabalhar a saída dele, né? Depois de uma novela muito grande, né? Um capítulo importante da novela, uma temporada dessa novela entre Gabigol e Flamengo, né? Aparentemente agora o desfecho tende a ser a saída de Gabigol. Essa é uma informação importante para poder falar qualquer coisa, né, sobre o caso, porque o Flamengo, assim como no caso de Everton Ribeiro, não deve fazer grandes esforços para poder manter o atleta, né? Vamos ver aí o que foi dito pelo empresário. Isso, agora, por último, estive com o Bruno em maio de 24, no jogo do Red Bull e Flamengo, que foi em Bragança, e o Bruno me convidou para um café, eu sentei e ele perguntou o desejo de reabrirmos a negociação. Se o Gabriel estava confortável em rediscutir a negociação, e eu expus que sim. E a gente estava sim. Entendemos, talvez, que eles tivessem alguns problemas políticos internamente para poder ter desenvolvido o negócio que já estava acordado, mas que estávamos dispostos a conversar. Depois disso, o Bruno não tinha apresentado nada nesse bate-papo, foi totalmente informal, mas a gente deu um prazo para ele até julho, para que isso se realizasse, porque o Gabriel não iria esperar até dezembro para resolver o futuro dele. O Gabriel já tem 27, vai fazer 28 anos agora em agosto, e ele tem um ciclo muito importante na carreira dele. Tanto o Elano quanto o D'Alessandro sabem o que significa esse novo ciclo para o jogador, né? Um ciclo talvez de estabilidade. E daí para frente eu não consegui mais conversar com o Bruno sobre a renovação, né? A gente não falou mais nada, a gente não falou a respeito desse tema. E agora, por último, o Flamengo veio abordar o Gabriel diretamente com essa proposta de renovação de extensão de 1 ano de contrato, entendendo que o clube precisava desse tempo para poder avaliar ele, enfim. Isso foi direto com o Gabriel e, de fato, o Gabriel, no momento, ele estranhou isso, óbvio. A gente imaginou que talvez viria alguma coisa do Flamengo, sim, mas nunca imaginamos que o Flamengo ia propor 1 ano de contrato, extensão de 1 ano de contrato, independentemente dos termos financeiros, para ele ficar mais 1 ano. E aí, óbvio, na hora ele negou isso e aí ele entendeu o que estava acontecendo e aí a gente discutiu o tema e resolvemos daqui para frente começar a trabalhar de fato a saída dele do Flamengo. Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele. Cara, o caso é muito parecido com o de Everton Ribeiro, né? É evidentemente que talvez o motivo da saída de Gabigol não seja igual ao de Everton Ribeiro. A única similaridade é encerrar um ciclo histórico e tudo mais, com o ídolo do clube e tal. Mas de maneira
mais abrangente, né? Gabigol entrega mais problemas para o Flamengo do que Everton Ribeiro entregou. Isso é um fato. A gente viu ao longo desse ano aí que tá na metade ainda a porrada de crise, de situação que aconteceu aí nos tabloides, né? Nas revistas, nas redes sociais, principalmente, de Gabigol com o Flamengo, né? Então, sem sombra de dúvidas, eu acredito aqui para a tela, eu acredito que Gabigol não é, de certa forma, um alvo que o Flamengo pretende manter. Então, vai empurrar com a barriga, vai esperar até dezembro, não vai renovar e aí surgem as oportunidades. Dificilmente alguém vai fazer alguma compra, a não ser que seja de fora do Brasil, no meio do ano, por conta das questões aí nessa janela do meio do ano, por conta das questões de jogos já cumpridos dentro do brasileiro, né? Aquele contato que a gente já sabe, né, que acaba pesando bastante. Times tomem as decisões com relação à aquisição dos atletas. Então, Gabigol muito provavelmente vai ficar no Flamengo até o final do ano, e aí os times vão tomar as decisões com relação à contratação ou não. Cruzeiro também estava interessado em Everton Ribeiro, né? Outros times também estavam interessados em Everton Ribeiro e o Bahia levou. Há uma diferença de perfil entre Everton Ribeiro e Gabigol. Eu acho que Gabigol pode ser ele dentro de um elenco pode se tornar um problema, mas também pode ser uma solução bem interessante, porque é um jogador ainda jovem, né, um jogador que ainda tem muita lenha para poder queimar, e é um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro dos últimos anos, cara. Você pode gostar ou não de Gabigol, mas gols ele entrega, mesmo que tenha sido em um time que municiava muito ele. É o caso do Bahia também, hoje em dia, né? O Bahia municia muito os seus centroavantes, tá? Eu entendo o temor do torcedor do Bahia e eu compactuo com esse temor de que um Gabigol pode chegar e fazer ruir aquela conexão que existe dentro do plantel, mas eu acredito que jogadores como Everton Ribeiro e técnicos como Rogério Ceni não permitem que determinados atletas venham a se criar dentro de um cenário como esse e, de certa forma, fazer ruir todo o processo, né? Ele teria que acreditar muito no projeto e abdicar de muita coisa para poder abaixar a cabeça e acatar, sem estrelismo ou algo do tipo. E eu acho isso difícil, acho isso improvável. Mas, enfim, fatores como Rogério Ceni e Everton Ribeiro, sem sombra de dúvidas, assim, no futebol isso existe demais, me fazem crer que pode acontecer alguma coisa. Everton Ribeiro trocou camisa com o Gabigol, inclusive, no último jogo. Gabigol deu um abraço acalorado em Rogério Ceni na última partida que aconteceu no Maracanã entre Bahia e Flamengo. Nas outras oportunidades em que houve esse encontro, eles também se abraçaram e tudo mais. Então existe uma boa relação. Pode ser um pouco mascarada, mas eu não vejo principalmente o Rogério Ceni sendo um cara falso, então acredito que existe uma boa relação. E um outro fator é a questão da oportunidade. O Bahia aproveitou a oportunidade de mercado com vários atletas, com Everton Ribeiro, aproveitou a oportunidade de mercado com o Luciano Juba com assinatura de pré-contrato, aproveitou a oportunidade de mercado com o Iago Borducci com assinatura de pré-contrato. Todos esses jogadores, em um outro cenário, em uma outra circunstância, custariam, por cada um desses, no mínimo 10 milhões de reais, Bahia. Se o esporte negou 4 milhões, sabendo que ia perder o atleta de graça. Imagina se pudesse negociar o atleta. Ia ser muito mais. O Iago Borducci, o Augsburg perdeu de graça também. Se pudesse negociar o atleta em euro, imagine, ia ser muito mais. Jogador titular no time ao longo de 5 temporadas. Everton Ribeiro, da mesma forma, o contrato chegou ao fim, não tinha muito o que fazer. Mas todos esses jogadores custariam uma fortuna para o Bahia. E o Bahia conseguiu trazer esses caras de graça. Eu falo entre aspas, porque tem luvas e outras questões aí que a gente conhece do futebol. Então, sem sombra de dúvidas, Gabigol, em termos de características de jogo, se encaixa dentro desse padrão de hoje do Bahia, que é aquele centroavante de mobilidade. Desculpa pela instabilidade aí, mas enfim, é aquele centroavante de habilidade, de movimentação, de dinâmica, aquele cara que não fica preso na área. Ele se encaixa também em relação à ambição. Ele tem um bom relacionamento com o Everton Ribeiro e com o Rogério Ceni, e é um cara que, sem sombra de dúvidas, vai para lugares em que tem uma garantia financeira, para não ter nenhum tipo de problema no futuro, com salário atrasado ou algo do tipo, né? Então, o Bahia hoje entrega muito isso. É diferente de muitos outros times que estão pagando muito, mas os jogadores ficam com o pé atrás. Então, acho que existem muitos fatores para Gabigol vir, né? Agora, não tenho informação com relação à vinda. Quando eu procurei apurar e procurei pessoas do próprio clube para poder entender se já existia alguma coisa, o que eu ouvi de lá de dentro é que não tem absolutamente nada com o Gabigol e não tem planos no momento para poder contratar o atleta, né? Mas vamos aguardar. Agora, a resposta final que faltava por parte do staff do atleta aconteceu. Ele não vai renovar com o Flamengo, deve ficar livre em dezembro. E aí é um jogador de alto nível,
saindo de graça. É uma oportunidade que muitos times já estão de olho, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Palmeiras, Cruzeiro devem estar já atentos a isso. E eu não duvido que o Bahia também esteja monitorando. Eu não duvido, não estou trazendo informação, estou trazendo apenas a minha percepção. No final das contas, em suma, eu acredito de verdade que pode vir a acontecer alguma coisa, por conta de todos esses fatores que eu trouxe aqui e que se encaixam, convergem para uma possibilidade de casamento entre Bahia e Gabigol. Mas é apenas a minha opinião, é uma informação, tá? Bom, gente, é isso. Este foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e fala nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. O espaço está aberto. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais do Nordeste. E você?